Países brigam por território e estados de um mesmo país podem brigar também. Aqui no Brasil já aconteceram vários casos desse tipo, de disputas internas, disputas entre estados por um pedaço de terra. Nós temos um vídeo aqui do canal que contou a história de 5 dessas brigas, entre Ceará e Piauí, entre Tocantins e Piauí também, entre Santa Catarina e Paraná, entre Mato Grosso e Pará e entre Amazonas e Acre. Eu vou colocar o link para esse vídeo aqui na descrição. Na pesquisa para aquele vídeo eu descobri muitos outros casos, e vocês nos comentários também deixaram muitas sugestões de histórias interessantes, então tem material para uma parte 2. Eu sou o Olavo Soares, esse é o canal Esclave e te convido a acompanhar comigo mais 5 casos de disputas por territórios entre estados brasileiros. Assim como no primeiro vídeo, a ordem de apresentação da disputa vai ser a ordem cronológica, mas de acordo com o término da briga. A briga concluída antes vai aparecer antes e a briga concluída depois vai aparecer depois. Então vamos lá para a disputa número 1. A nossa primeira disputa do vídeo faz referência a uma das melhores coisas que existe aqui no Brasil. Carne seca. Sim, é sério. É uma disputa entre dois estados que tem a carne seca como um de seus fatores de origem. A história é a seguinte: lá no começo do século passado, em 1900 e pouco, o Rio Grande do Norte já era um grande produtor de sal, e o Ceará um grande produtor de carne, e também de carne seca, que tem o sal como um de seus principais ingredientes. O Ceará precisava de mais e mais sal para produzir a sua carne seca. Então resolveu, digamos assim, avançar o sinal em cima de umas salinas que pertenciam ao Rio Grande do Norte. Essas salinas estavam no município de Grossos, em uma região que já era administrativamente um pouco confusa, já tinha um pouco de gestão dupla, o Ceará já tinha até construído algumas coisas no lugar. E o estopim da briga aconteceu em 1901, quando a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou uma lei que criava a Vila de Grossos e a anexava ao município de Aracati, do Ceará. Lembra que eu falei das Salinas de Grossos? Então, o que aquela lei fazia era transformar Grossos em uma vila, que era um ente administrativo da época, e subordiná-la ao governo do Ceará. Isso mesmo, uma lei aprovada pela Assembleia do Ceará para transformar uma terra do Rio Grande do Norte em parte do Ceará. É claro que o pessoal do Rio Grande do Norte não gostou nada dessa história, e a temperatura subiu, mas subiu muito mesmo, a ponto de por pouco não termos uma guerra de verdade, guerra física, com soldados e tudo mais dos dois lados. Por sorte, essa guerra física não se concretizou. Tivemos apenas uma guerra jurídica, uma guerra de tribunais, que contou com um dos maiores superstars do direito da época, ou do direito de todos os tempos aqui do Brasil, o Rui Barbosa. Ele entrou na disputa a favor do Rio Grande do Norte e ajudou o estado potiguar a ser o vencedor da história. A disputa se encerrou em definitivo em 1920 com a vitória, como a gente viu, do Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada no mapa para a gente ver a região em disputa. Essa é a região que foi disputada entre os dois estados, que hoje pertence ao Rio Grande do Norte. Hoje ela abriga o município de Grossos e o de Tibau, que se emancipou de Grossos em 1995. E o curioso é que hoje Grossos, que foi o que deu nome à disputa, não faz mais divisa com o Ceará. A região da divisa ficou toda para Tibau. Essa aqui, como a gente viu no anterior, por pouco não descambou para pancadaria, mas olha, por pouco mesmo, por bem pouquinho. A divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo é grande, mas a disputa que a gente vai abordar se deu nessa região aqui, onde hoje estão os municípios de Mantena, em Minas, e Barra de São Francisco, no Espírito Santo. A briga entre Minas Gerais e Espírito Santo se deu por conta de uma área de 10.000 km² e que tinha uma grande produção de café, e por isso atraía a atenção dos dois estados. A história começa em 1800, quando a então Capitania de Minas Gerais instalou um ponto de coleta na divisa com o Espírito Santo para fazer uma coleta de impostos para evitar o contrabando de diamantes para o estado vizinho. Isso aí foi considerado uma espécie de marco inicial da divisa, uma referência que valeria para o futuro. Os anos foram passando, ainda havia alguma indefinição aqui e ali sobre onde seria a divisa, até que a gente chega em 1904. Naquele ano, os dois estados, sim, já eram estados, resolveram sentar à mesa para formalizar a divisa. E eles definiram que a divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, que o marco da divisa seria a Serra dos Aimorés. E é a partir dali que o bicho pegou de vez. Pelo seguinte, definiram que o marco era a serra, de um lado da serra era Espírito Santo, do outro era Minas Gerais. Tudo bem, todo mundo concorda. Ok, mas o que exatamente é a serra? Onde exatamente que está a serra? É isso que não ficou muito claro. Para os mineiros, a serra ficava no território
que hoje em dia pertence ao município de Águia Branca, no Espírito Santo, e dali para o oeste tudo deveria ser Minas. Já para os capixabas, a serra ficava em Conselheiro Pena, de Minas Gerais, e dali para o leste tudo seria Espírito Santo. No meio, a indefinição, a região em disputa. E a partir dessa primeira indefinição, a coisa foi só piorando sem se resolver. Os dois estados acionaram o judiciário, o governo federal entrou no jogo, o exército foi chamado para tentar demarcar as fronteiras, mas olha, nada. Nesse meio tempo, tanto o Espírito Santo quanto Minas Gerais tentavam garantir o controle do lugar, tentavam ficar ao pé no território por meio de ações, por meio de realizações. Isso gerava algumas situações bem esdrúxulas, como por exemplo povoados que tinham 2 cartórios, 2 instituições públicas, uma de cada estado. E aí tinha casos muito até bizarros de pessoas que nasciam na mesma cidade e uma era registrada como mineira e outra como capixaba. Mas mais do que coisas engraçadinhas, curiosas e tal, teve casos sérios. Teve, como eu disse no começo, uma quase guerra que foi deflagrada na região. Chegou até a ocorrer uma morte, uma pessoa que morreu assassinada em virtude de provocações que ocorreram por ali. O clima de Guerra Fria, de provocação, de tensão, durou até o ano de 1963, quando os governadores Magalhães Pinto de Minas Gerais e Lacerda de Aguiar do Espírito Santo resolveram acabar com tudo e assinar a paz entre os estados. Acabou que todo mundo cedeu um pouquinho e eles conseguiram criar novos limites para a região. A disputa foi então encerrada em definitivo naquele ano de 63 e para comemorar foi até erguido um marco divisório no lugar. Quando o episódio completou 50 anos, em 2013, houve uma celebração e uma revitalização daquele marco divisório, que hoje em dia é um ponto turístico. Quem acompanha aqui o canal sabe que Rondônia, e mais especificamente sua capital, Porto Velho, sempre aparecem aqui porque são lugares com muitas curiosidades, com muitas informações interessantes. Coisa rápida sobre Porto Velho. É a única capital do Brasil que é a maior cidade em área do seu estado, é a única cidade do Brasil que é maior tanto em população quanto em área do seu estado, e também é a única capital brasileira que faz divisa com 2 estados, que são o Acre e o Amazonas, e também com outro país, que é a Bolívia. E grande parte dessas realizações, desses recordes de Porto Velho, derivam de uma região que esteve em disputa entre a cidade, entre Porto Velho, entre Rondônia e o Acre. É a ponta do Abunã, que forma o Cabo de Frigideira de Rondônia. Peraí, você está estranhando esse papo de frigideira? Você não sabe o que é isso? Cabo de Frigideira é uma subdivisão de um mapa, é um recorte de um mapa que a gente pode ter no território. A gente tem um vídeo aqui no canal para explicar direitinho o que é um cabo de frigideira. Clica aqui para você conferir esse vídeo. Mas então vamos olhar no mapa onde fica a ponta do Abunã e identificar onde se deu essa briga entre Rondônia e Acre. O Abunã é esse rio aí, que é um dos marcos da fronteira entre Brasil e Bolívia. E a ponta do Abunã é esse trecho, que pertence todo ao município de Porto Velho, mas está bem distante do centro da cidade. É nesse trecho que Rondônia e Acre fazem divisa, que é uma das menores divisas entre estados do Brasil. Reparem que a gente tem alguns povoados, que são distritos ou bairros, que levam a palavra Abunã em seus nomes. Mas a coisa foi complicar mesmo em 2 povoados que não levam a palavra Abunã no nome, Extrema e Nova Califórnia, que a gente está vendo aí do lado. No final da década de 70, começo de 80, a população de Extrema e de Nova Califórnia estava muito, mas muito insatisfeita com o governo de Rondônia e com a prefeitura de Porto Velho, ao qual eles estavam vinculados. A alegação das pessoas era de que o governo de Rondônia e a prefeitura de Porto Velho não estavam prestando atendimento adequado àquelas localidades. E o que a população fez? Recorreu ao governo do Acre, que passou a governar, que passou a administrar, construiu instalações daquele lugar, prestou serviços públicos, enfim, fez o que se espera de um governo. Um desses serviços foi a construção da escola Professora Maria Jacira Feitosa de Carvalho, lá em Nova Califórnia. Ela foi construída pelo governo do Acre e inaugurada em 1986. Hoje essa escola é administrada pela Prefeitura de Porto Velho. É claro que isso no longo prazo foi incomodando o governo de Rondônia, que em 1989 resolveu bater o pé e fazer com que aquele território realmente fosse seu. Vale destacar que um ano antes, em 88, foi promulgada a Constituição, e a Constituição deixava bem claro que aquele território pertencia mesmo a Rondônia. Então, em 89, no meio daquele ano, mais especificamente em maio de 89, a Polícia Militar de Rondônia fez uma operação para tomar conta do lugar. A operação foi pacífica, mas ela botou todo mundo do Acre para correr, para realmente garantir o domínio do lugar. O exército depois foi chamado para garantir, para uma pacificação e para evitar que aquilo lá realmente descambasse para pancadaria. Aquilo não encerrou o assunto,
O conflito, ainda que não físico, uma situação de definição, foi permanecer até 1996, quando o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do caso e deu ganho de causa para Rondônia. O que o Supremo fez foi reconhecer os limites que haviam sido previstos pela Constituição e explicar que aquele lugar pertencia realmente a Rondônia e que não adiantava o Acre fazer o que fosse daquele lugar, porque aquilo aí ia mesmo ficar sob o comando de Rondônia. Ah, e vocês devem ter reparado que na notícia que eu coloquei agora há pouco, falava-se de uma disputa entre 3 estados. Isso porque o Amazonas também tinha interesse na região, mas quem protagonizou mesmo a briga foram Rondônia e o Acre. Desde então, desde aquela decisão de 1996, o assunto está encerrado, o território é de Rondônia e pronto. Mas isso não quer dizer que discussões sobre a gestão do território nunca mais tenham ocorrido. Isso porque muita gente defende que aquele lugar deveria se emancipar de Porto Velho, não deveria mais estar vinculado à capital de Rondônia. Vale destacar que a distância entre Nova Califórnia e o centro de Rondônia, melhor dizendo, o centro de Porto Velho, é muito grande. É de 350 quilômetros. Para a gente ter uma referência, isso é mais do que a distância entre Curitiba e Florianópolis. A busca pela resolução do litígio entre o Acre e Rondônia, antes da decisão do STF, teve muito apoio popular. E grande parte desse apoio derivava da expectativa de que essa conclusão da história levaria à emancipação do lugar. Mas isso não aconteceu. Realmente, o litígio foi encerrado, mas o lugar até hoje pertence a Porto Velho. Já vamos pular para a parte 4, para a próxima disputa, mas só peço para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo e aos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal. E também vou lembrar todo mundo de ativar as notificações, clicar no sininho ali em cima, porque aí sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser avisados. Valeu! O nosso quarto caso é uma briga entre 2 estados do Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás. É uma treta que durou 23 anos e se deu por conta de uma área de 50 mil hectares, ou 500 km², na região dos municípios de Alto Araguaia, do Mato Grosso, e Mineiros, em Goiás. Vamos dar uma olhada no mapa para ver a região. A história é a seguinte: a região em disputa era uma fazenda que pertencia a uma empresa chamada Link. E segundo a Link, essa fazenda estava situada em um território pertencente ao estado do Mato Grosso. Mas aí no ano de 1980, uma outra pessoa resolveu buscar o controle do território. E essa pessoa trouxe como prova, como alegação, para dizer que aquele território pertencia a ela, documentos que haviam sido expedidos pelo governo de Goiás. O governo de Goiás resolveu comprar a causa daquele cara, então acionou a polícia militar para fazer o direito de propriedade daquela pessoa. E a partir daquele momento, então a fazenda, ela não só mudou de dono, de pessoa de particular, digamos assim, como também de estado. Ela deixou de ser de Mato Grosso para passar a Goiás. Essa situação não durou muito. Logo no ano seguinte, em 1981, o Supremo Tribunal Federal julgou o caso e deu ganho de causa para Mato Grosso. Então, novamente trocou-se a propriedade. Passou de novo o controle para a Link e para o estado do Mato Grosso. A disputa acabou ali. Não houve mais, desde aquele momento, algum conflito físico, algum confronto prático em torno da região. Mas ainda existiram algumas pendências jurídicas, algumas coisas que faltavam ser amarradas para que não houvesse mais nenhum entrave jurídico em torno do lugar. E isso só aconteceu em 2001. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira inconteste, de maneira que não cabia mais nenhuma discussão, que aquele território pertenceria ao estado do Mato Grosso. Em 2003, 2 anos depois, os 2 governadores da época, o Blairo Maggi, do Mato Grosso, e o Marconi Perillo, de Goiás, fizeram até uma cerimônia, uma assinatura de um acordo para sacramentar a história, para confirmar que não caberia mais nenhuma conversa e que o território era de vez do Mato Grosso. Essa disputa entre Bahia e Tocantins acaba repetindo, de certo modo, alguns elementos que a gente viu nos outros casos que nós apresentamos aqui. Olha o roteiro. Uma divisa que foi delimitada lá no passado, quando os recursos tecnológicos não eram os mesmos de hoje em dia. O tempo foi passando, as pessoas começaram a contestar aqueles limites feitos lá antigamente, e a coisa foi crescendo, a insatisfação foi se reproduzindo, até que o assunto foi chegar no Supremo, que teve que bater o martelo e o Judiciário então dizer onde que era o limite e quem ficava com cada parte da terra. Vamos dar uma olhada no mapa para a gente conhecer a região e ver o que estava em disputa. Essa aí é a região limítrofe entre Tocantins e Bahia. É uma região de uma extensão grande. Agora eu quero que vocês reparem nessas palavrinhas aí no meio. Serra Geral. A Serra Geral, que eu estou mostrando aí para vocês com imagens, é o que marca a divisa da Bahia com Tocantins e também com Goiás. E qual a importância da Serra Geral para o nosso caso?
É o seguinte, lá no passado, entre 1919 e 1920, a Serra Geral foi estabelecida como marco da divisa entre Bahia e Goiás. Lembrando que naquela ocasião Tocantins ainda não existia. Tudo que é Tocantins hoje em dia pertencia a Goiás. Então o que foi firmado? Que a Serra Geral era um marco, de um lado da serra a gente teria Bahia, do outro lado da serra a gente teria o estado de Goiás. O tempo foi passando e as divisas foram ficando um pouco nebulosas. Isso porque na região do município de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, que é um dos mais importantes da região, houve uma grande indefinição sobre qual seria o marco da divisa, se deveria ser a Serra Geral ou se deveria ser o divisor das águas entre os rios São Francisco e Tocantins. A questão foi ficando cada vez mais controversa e em 1986 se iniciou a briga jurídica, que no começo foi entre Bahia e Goiás, e a partir de 88, quando Tocantins foi criado, passou então para o protagonismo de Tocantins, virou uma briga entre Bahia e Tocantins. O exército entrou na jogada e acabou produzindo um laudo sobre como seria a divisa. E esse laudo do exército foi favorável, atendeu às reivindicações de Tocantins. Mas isso não foi aceito pela Bahia. A Bahia bateu o pé e disse que na avaliação do Estado, o que deveria vigorar não deveria ser esse laudo do exército, e sim uma divisão feita anos antes pelo IBGE. E em 2013, o STF decidiu então que o que valia era a demarcação feita pelo IBGE e não pelo Exército. Deu então o ganho de causa para a Bahia. Vale destacar que esse prejuízo que o Tocantins teve na história não foi um prejuízo grande, a área em disputa não era das maiores. No fim das contas foi mais um acordo para evitar que o conflito se estendesse. Essas foram então 5 histórias de disputas por território entre estados brasileiros. Como eu falei no começo, mas eu vou reforçar aqui, essa aqui é a parte 2 de um vídeo, que teve a parte 1, que nós contamos 5 casos também de disputas por territórios entre estados. O link para a parte 1 tá na descrição do vídeo, eu também vou colocar ele aqui em cima. E eu vou fazer uma espécie de bastidor do vídeo, digamos assim. Porque a minha ideia inicial para essa parte 2 era contar mais 5 casos de brigas entre estados e também trazer para vocês disputas entre municípios. Tem casos de municípios também que se enfrentaram, que também brigaram por territórios. Mas aí pesquisando eu vi que ia ficar muito grande. Então eu pergunto a vocês querem saber sobre disputas entre municípios? Respondam aí, se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo sobre isso. Então ficamos por aqui. Agradeço quem acompanhou o vídeo até esse momento. Lembro todo mundo de deixar um joinha. E eu vou deixar aqui uma dica para vocês de um vídeo. Eu vou colocar aqui do lado uma sugestão de um vídeo. A gente falou muito de Tocantins ao longo aqui desse vídeo, né? E Tocantins é um estado que ele tem uma peculiaridade. Quando ele virou um estado autônomo, ele foi integrado à região norte. E por que ele passou para a região norte e não ficou no centro-oeste, que é onde ele estava quando pertencia a Goiás? No vídeo aqui do lado eu explico isso. Valeu, até mais!